Rapaz, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Gente, o Neto praticamente zicou o Palmeiras aí, né? Porque eu até postei um vídeo que arrepiou aqui no domingo, né? O Neto falando aí sobre o Palmeiras na Copinha, ele impressionado e tudo, mas no finalzinho do vídeo ele fala, né? Que você vai ver aqui depois de dar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nada, hein? E não é que a zica do Neto funcionou, hein? Palmeiras sai atrás aí e acaba eliminado por não conseguir sequer fazer um gol. Incrível, cara. Incrível aconteceu. E o Neto acertou. Então é o candidato ao título é o Palmeiras. Mas sempre tem zebra, né? Sempre tem zebra, né? Acertou a zebra. Zicou o Palmeiras. Veja só o que ele falou depois da eliminação do Verdão na Copinha. Parei no posto aqui agora, tô indo para Jacksonville, que é a última cidade, depois Orlando, depois volto pro Brasil. Parabéns ao Aster, hein? Lembra quando eu falei que zebras podem acontecer? Então o Palmeiras está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E aí, né, num jogo onde perdeu muitos gols, mas o Aster, que diga-se de passagem, consegue uma classificação incrível e tira o grande candidato, hein? Grande candidato ao título. E agora São Paulo, Corinthians, todos os outros times com chance de ganhar a Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns ao Aster, parabéns pela vitória. 1-0. Pô, começamos bem o ano. Mais uma informação do Aster, para quem não sabe, foi campeão sub-20, isso é muito legal. Tira o Palmeiras, que é o candidato assim, quase que improvável que o Palmeiras não buscasse esse título. Mas às vezes a perna, né? Tem jogador que acha que é grandão, né? Tem jogador que acha que vai ganhar de 10-0 e aí não consegue. Aí o Walter, treinador, parabéns ao Walter, treinador. Parabéns ao Jean, parabéns a todos vocês que conseguiram um fato espetacular, maravilhoso. Então, o convite já está feito. Se for para a final, já vai estar nos donos da bola e também na Rádio Craque Neto Euro 17. Ele falou isso aí. Manda um avante, Neto. Se você viu aí o outro vídeo, onde ele fala elogiando o Palmeiras, mas no final coloca essa questão aí de poder haver uma zebra. E houve a zebra, né? Aconteceu a zebra, graças ao goleiro do Aster, que foi aí um gigante, pegou tudo. Falando em gigante, lembrei do Frankenstein do Corinthians, que faz cera como ninguém no Brasil, né? O cara que mais faz cera. E agora tivemos aí um cara que o Corinthians já tá de olho, porque o que ele fez de cera também nesse jogo aí, não tá no gibi. Esse goleiro aí do Aster fez cera pra burro, meu irmão. O Cássio fazendo escola. Cássio tá orgulhoso aí. Deve estar na casa dele pensando, vendo o jogo. Porra, esse moleque deve me assistir, hein? Tô fazendo escola. Vamos ver o que a imprensa tá falando aí das últimas do Palmeiras, muito mercado da bola, etc e tal. O Abel Ferreira ficou, a verdade é essa, viu? Muita gente com blá blá blá. Olha só o blá 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 que esse pessoal da imprensa fica. 00:10, estamos de volta com troca de passes desta segunda-feira. Agora para falar sobre o Palmeiras, que hoje apresentou novidade. Caio Paulista, uma das contratações mais comentadas aí dessa janela de transferências. Caio Paulista pulou o muro, saiu ali do CT do São Paulo, foi para o vizinho Palmeiras. Foi apresentado com a camisa 16, ele tem 25 anos, depois de 50 jogos no São Paulo, depois de um acordo que já tinha para compra dos seus direitos econômicos, né? O São Paulo tinha acertado ali com o Caio Paulista, com o Fluminense, parecia tudo encaminhado, ele já tinha dito no final da temporada que iria permanecer no São Paulo, ele desembarcou na academia de futebol para jogar no Palmeiras. E ele hoje falou sobre o sentimento de ter pulado o muro aí para jogar no rival paulista. Vamos acompanhar. Eu acredito e eu aprendi na minha vida que o que as outras pessoas fazem, a conduta delas, a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar são as nossas ações, a nossa conduta, o jeito que a gente leva a nossa vida. E o mais importante da vida é você conseguir deitar no travesseiro e descansar. Então, eu estou em paz. Como eu te disse, eu sempre fui um cara honesto, nunca fiz sacanagem com ninguém, sou um cara trabalhador. E eu acredito que as imagens que eles têm para passar de mim, quem me conhece é minha família, eles sabem da minha índole, fui muito bem educado.
E a respeito disso, eu sigo em paz, virei a página. Hoje estou num clube gigante também. E vou focar na minha vida, seguir em frente, porque o que passou, passou. Agora é novos ares, uma nova casa e uma nova família. Tá aí Caio Paulista, que deixou a frustração ali para a diretoria do São Paulo, né, que na cabeça deles tinha tudo acertado com o Fluminense para comprar o Caio Paulista, mas viu o jogador desembarcar na academia de futebol. Pensando apenas no futebol, uma boa contratação do Palmeiras, Mansur? Acho que sim. O lateral, a gente estava até conversando, né? Um lateral, um atacante. Eu ia falar, já é futebol ele de lateral? Então, eu acho que a versatilidade dele é um ponto, né? O Abel gosta, por vezes, de ter 2 jogadores pelo mesmo setor. Ele fez com o Mike, fez com o Marcos Rocha. O Palmeiras não tem uma sobra de jogadores de lado de campo, né? No elenco, não tem uma quantidade enorme. Tem a recuperação do Dudu para essa temporada, que vai ser, obviamente, fundamental, porque é certamente o principal jogador do elenco. Mas o Caio oferece a possibilidade de fazer ala, de fazer ponta, de fazer lateral mais convencional quando necessário, desde que o Fernando Diniz fez essa conversão do Caio Paulista para essa posição. Ele aos poucos chegou no São Paulo e já chegou como lateral. O Abel faz muito com o Mike. O Marcos Rocha e o Mike. O Marcos Rocha mais atrás, o Mike como ponta. O Rocha segura, mas essa função de jogar mais na frente, ou de ala, ou de lateral, o Mike. E o Caio pode reproduzir isso do lado esquerdo. Mas chega para ser reserva, né? Acho que acho que sim. Ele troca o São Paulo, que ele já era titular, já tinha conquistado um espaço. É uma escolha em termos de carreira difícil de avaliar, né? Porque ele deixa de ser titular num rival, um clube grande, tão grande quanto o Palmeiras. Outra coisa é outra coisa, ele tem todo o direito. Todo. E para mim, quem deu mole foi o São Paulo. Né? Porque o São Paulo deve ter empurrado com a barriga. Não, ele está feliz aqui, está tudo certo, vamos empurrar, não vamos dar prioridade para comprar. O Fluminense está pedindo sei lá o quê, ou na hora, vamos tentar parcelar, vamos fingir que não estamos tão interessados. Sei lá, como... Estou aqui supondo, né? Eu só acho que o São Paulo vacilou. Se era uma prioridade, tinha que ter chego no Fluminense e falado assim, olha, o que está anotado aí? O que a gente acertou? Pagar a vista, isso? então, pumba. Toma aqui, eu vou ficar com o jogador. Porque parece que já tinha acertado com ele as condições de pagamento pro Caio Paulista. A partir do momento que o São Paulo não exerceu essa prioridade de compra e deixou em aberto a qualquer outro time chegar lá e fazer uma oferta, o Fluminense deve ter chamado o Caio. Caio, olha só, o São Paulo chegou aqui, pediu para parcelar o que não estava combinado, falou que pode pagar assim o assado. E o Palmeiras querendo pagar. E tem o Palmeiras aqui pagando aqui até mais, é mais interessante para mim. Você acha que pode ser interessante para você? Quer sentar com eles e escutar o que eles estão querendo dizer? Vão te fazer uma oferta. O Palmeiras deve ter ido lá e falou, quanto que o São Paulo te ofereceu? É tanto? Te oferece até um pouquinho mais, isso aqui, quer vir pra gente? Ligou pro Fluminense, tá certo mesmo com o Palmeiras? Vou aceitar a proposta. Então, isso para mim não me incomoda em nada, essa questão. É negociação, tá na mesa para negócio e enquanto tá aberto, tudo pode acontecer. A única questão é que eu acho que ele tinha conquistado o torcedor, ele saiu Tava com moral. de um time que o torcedor tratava ele com muitas dúvidas, né? De vez em quando era aplaudido, muitas vezes vaiado, cobrado. Aí vai para um time que também começou patinando, né? Será que é? Será que não é? É lateral? É ponta? Será que vai marcar bem? Aí chega o Dorival, acerta o time e ele começa a ganhar protagonismo, começa a ganhar solidez dentro daquela posição. Termina o ano voando, campeão. E aí ele opta por trocar de time para um time rival, que é colado muro com muro, e que não vai ser titular num primeiro momento. Então ele está apostando também muito nele, num contrato melhor, essas coisas todas. Mas é uma... Uma decisão difícil. É uma decisão... Difícil eu não sei, mas é uma decisão em que ele vai ter que arcar com algumas consequências. Algumas consequências das duas torcidas. Que também não é tão fácil você conquistar uma torcida em que você está saindo do rival. Vamos aguardar. Jogar em 2 posições pode facilitar ele ter mais minutos. Os minutos. E tem, de novo, tem Copa América. Tem Piquerez. Sim. Indo para Tem Vanderlan, né? A Copa América ficou, o Vanderlan tá bastante ficou cobiçado aí no exterior, e que o Abel adora o Vanderlan. Adora. Vamos ver como é que vai se dar o Caio Paulista no Palmeiras.
A gente volta com a Duda ao vivo agora, com entrevista coletiva da Leila Pereira, que será apenas para mulheres. E a gente espera que nessa coletiva, né, Duda, ela anuncie oficialmente também a permanência por mais uma temporada até 2025 de Abel Ferreira. Exatamente, Mari, de volta aqui. Daqui a pouquinho, a coletiva da Leila Pereira, marcada para 13h aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. A expectativa, de fato, é de que a Leila confirme nessa renovação do técnico Abel Ferreira. No final da temporada passada, o Abel demonstrou ali um certo cansaço, exaustão, chegou a deixar ali meio em dúvida a sua permanência. Ele tem contrato até o final da temporada. A informação antecipada pelo GE e confirmada pelo Daniel Bocato do nosso ESPN.com.br é de que o Palmeiras tem sim conversas avançadas, encaminhadas com o Abel Ferreira para renovar até 2025. A Leila já tinha dito em outras oportunidades que queria renovar com o Abel Ferreira até 2027. Vale lembrar que o Palmeiras disputa o novo Mundial em 2025, né, na próxima temporada, então também aguardando para ver se a Leila de fato toca nesse assunto. Ela que inclusive ontem apresentou o último dos 3 reforços contratados pelo Palmeiras para essa temporada. Já havia apresentado o Bruno Rodrigues e também Aníbal Moreno, e ontem apresentou o Caio Paulista, né? A Leila destacou, por exemplo, a versatilidade do jogador que chega para ajudar o Palmeiras nessa temporada de 2024. O Caio Paulista, obviamente, foi perguntado sobre o chapéu no rival, né? Defendeu o São Paulo na última temporada, campeão da Copa do Brasil, eleito o melhor lateral esquerdo. Ele falou sobre essa mudança daqui da Barra Funda. Cara, eu acredito e eu aprendi na minha vida que o que as outras pessoas fazem, a conduta delas, a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar são as nossas ações, a nossa conduta, o jeito que a gente leva a nossa vida. E o mais importante da vida é você conseguir deitar no travesseiro e descansar. Então, eu tô em paz e quando houve o contato do Palmeiras, você sente que você está valorizado, né? Porque você tem o reconhecimento de um clube que vem ganhando tudo, que é o maior campeão do Brasil. Você vai olhar e, você vai falar, não tem como, você está vindo para um clube que é o maior campeão do Brasil. Tá aí, então, Caio Paulista também disse já estar pronto caso o técnico Abel Ferreira já queira utilizá-lo na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista no final de semana, Mari. É isso, tá pronto pra... já vestiu a camisa, agora já quer jogar. Obrigada, viu, Duda? Boa entrevista coletiva também da Leila, que a gente repercute na nossa programação aqui da ESPN e também no Star Plus. Cara, isso, agora sim o torcedor do Palmeiras pode falar feliz ano novo, gente, dando tudo certo. Porque é uma baita notícia para abrir a temporada, hein, Breiler? É uma baita notícia e pode ser que a Leila confirme ou dê indicações num grande acontecimento. É preciso elogiar. Eu já critiquei aqui a Leila várias vezes, a história do conflito de interesses, de ser patrocinador e presidente, mas nesse ponto a entrevista só para mulheres é um golaço. E tem muita gente que não entende, né, Breiler? Por que é um golaço, né? Exato, e a Leila faz isso porque ela imagina também o sentimento das poucas repórteres que existem no nosso meio, das poucas mulheres que trabalham em redação, e é algo que ela sente no meio do futebol. Várias reuniões de liga, na CBF, a Leila está sozinha. É a única mulher dirigente de um grande clube no futebol brasileiro. Então, nesse aspecto, em termos de representatividade, em termos de necessidade, a Leila foi muito bem. E ela será duramente questionada. As perguntas, ninguém vai amaciar só porque tem uma mulher do outro lado. Vai ser uma relação profissional e necessária, simbólica, para mostrar como a ausência da mulher é muito normalizada no nosso meio, e nesse aspecto dou parabéns à Leila pela ação. Eu quero falar do Abel, mas eu acho importante destacar isso para o fã do esporte também. Falar, poxa, Mari, mas aí tá excluindo o homem do lado. Vê se fosse legal se a entrevista fosse só para homens, como que vocês iriam reagir? Sempre foi. Mas normalmente é assim, né? Normalmente já é só com homens, isso não é dito como uma regra, mas isso é muito subentendido e ninguém nunca se incomodou de, poxa, só tem homem nessa sala, cadê as mulheres? Então agora ela traz essa reflexão. E a empresa que não tem mulher trabalhando, como que vai fazer? Tem muito ainda. Então isso também coloca num lugar de desconforto, que é importante pra gente refletir. Sobre Abel Ferreira, claro que eu imagino a felicidade do torcedor do Palmeiras, mas a gente sabe que fim de ano é sempre aquela loucura também, né? De como o Abel vai estar de saúde mental, da parte da cabeça dele, de ter contrato ou não. Mas, assim, estar ali assinado no papel já é uma segurança para o torcedor alviverde, né, Marra? É uma segurança, é uma grande notícia, é sequência de um trabalho que é muito vencedor, que é exemplar, porque o Palmeiras agora está apresentando 3 reforços,
Mas o Palmeiras, nas temporadas anteriores, o Palmeiras não estava apresentando esses reforços. Essa era uma queixa do Abel, inclusive, para mostrar que ele é um ser humano, não só um ser humano trabalhador, mas um cara que, desse jeito eu não vou aguentar, vou precisar, né? Porque ainda assim ele aguentou. Ele foi campeão brasileiro. O Abel representa para o torcedor do Palmeiras, o mais jovem, ele significa conquistas. Porque ele ganhou tudo. E aí, o mais velho tem que contar para ele, filho, não era sempre assim. Deixa eu te falar, na década passada teve rebaixamento, na anterior, olha, a situação foi feia. Já imaginou o que é o menino hoje em dia, que tem a tranquilidade de falar que o meu técnico vai continuar sendo o Abel Ferreira? Ele imagina rapidamente, eu vou continuar conquistando. E isso é uma mudança na história. Eu sei que não é só o Abel. Eu sei que a estrutura conta, e conta demais. E a estrutura não é de agora, a estrutura foi alicerçada na última década, né? Paulo Nobre, Gagliotti, Leila, o clube foi melhorando, mas ele é a cereja, ele é o cara que faz o carro andar. Porque às vezes o clube pode ter tudo organizado, mas não necessariamente tem alguém na última etapa para concluir toda a organização, né? E o Abel tem sido esse cara no momento de adversidade ou no momento também que está dando tudo certo pro lado do Palmeiras, Breler. E mesmo com os questionamentos do Abel, que ele tem feito e muitas vezes abertamente, a relação interna no clube parece ser das melhores. O Abel sempre em sintonia com a Leila, com o Anderson Barros, isso ajuda muito no processo. E o Abel Ferreira, caso essa renovação se confirme, estará no Mundial de Clubes de 2025, Mundial ampliado, valorizado, e ganhar um Mundial de Clubes para clube brasileiro se tornou uma utopia. Sim. Mas ter o Abel no comando, para o torcedor palmeirense, é algo muito simbólico e, naturalmente, um grande trunfo político da Leila também na próxima eleição do clube. O torcedor fica esperando duas coisas, tá? Um anúncio da renovação do Abel e um anúncio da renovação da Bia Zanerato também. O torcedor está desesperado com isso, com a Imperatriz. Boa entrevista, muito boa entrevista, que começou já, chegando, né? Abel renova até o fim de 2025. Esse é o ponto, Pedrão. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Um abraço a você, todo mundo, fã de esporte. Ela chegou dando a notícia que o palmeirense queria, né? Exatamente. É muito... o palmeirense aqui no ouvido, nossa senhora. O que ele falou? Não posso falar nesse horário tudo que ele disse, mas foi com alegria. Mas a gente deve verdade ao fã de esporte. O que ele falou? Tá muito feliz... Está contente demais, não estava se contendo e chegou a um nível extasiante de felicidade. Acabou soltando e palavrão. Emoção. Mas tudo isso aqui ele usou palavrões, mas eu amenizei. Muitos palmeirenses devem ter usado. Eu achei a entrevista da Leila muito boa. Eu acho que ela toca em assuntos muito sensíveis, assuntos que custam muito, né? Sim. Do ponto de vista ali de bastidor, de falar, só que a única coisa que ficou ali que eu acho que é interessante, porque ela se aprofunda muito na questão do patrocínio, né? Ela está com o patrocínio do Corinthians, ela está com o patrocínio de São Paulo, sem citar o nome dos clubes, mas é muito claro para quem está acompanhando o noticiário dos últimos dias que o recado é para o Corinthians primeiro e é para o São Paulo. Eu só não entendi muito bem quando ela fala que ela defende muito que os contratos não sejam confidenciais. Eu, particularmente, eu nunca vi o contrato da Crefisa. E eu não lembro de ter sido exposto assim. Então, acho que seria até uma pauta importante, porque ela fala muito sobre patrocínio e acaba com o telhado de vidro dela, sobre a discussão moral, que deve ser ou não, e ela sempre acaba, se aparecer eu pago, se não sei o que eu cubro. Acho que seria interessante ela trazer. Fora isso, a ideia é muito interessante de trazer essa coletiva só para as mulheres. Acho que não é para espernear, para homem espernear, mas é que não é um ambiente que sempre se abriu para mulheres, né? Um ambiente, pelo contrário, sempre se fechou para mulheres, e ela no papel de presidente, o Zé lembrava muito bem, não é a primeira, mas é uma presidente hoje relevante, e tem até um papel muito importante. Acho que Leila e Landim hoje são os dois grandes dirigentes do futebol brasileiro. Tem ali também o Casares, tem o Marcelo Paz, que não é mais querendo ser CEO, não, mas sim tem uma relevância, embora de sua cara, o Casares tem uma relevância, ele é presidente de São Paulo, e ele se posiciona como tal. Sim. Então, eu acho que é importante ela puxar essa fila. Estou curioso só porque recentemente, há pouco, saiu uma informação do pessoal do nosso palestra, que ela pode estar fechando o maior patrocínio da história do futebol feminino, né? 22 milhões por ano. Tem clube da Série A, tem clube grande da Série A que não recebe isso, então acho que seria importante se ela falasse também. Agora, para o torcedor, que hoje em dia quase que
uma congregação, né, os seguidores do Deus Abel Ferreira, acho que não tem nada mais importante que a confirmação que ele fica até 2025, porque um mês atrás a pauta era o Abel viajou, onde ele está, onde ele não está, visitou a estrutura do time que ele fez proposta da Arábia, vai ficar, não vai ficar, uma semana a mais de férias, aquilo tudo, e ele volta, renovação até 2025. Acho que não tem contratação no Palmeiras que seja mais importante do que o fico, né, a permanência do Abel, porque tudo que há de buraco dentro de um time, ele procura resolver. A permanência do Abel, vencedor, num ambiente que ele já conhece, para além do contrato, para além do primeiro mandato da Leila, né, que é algo que nem é tão usual, é muito importante. Uma entrevista é importante porque a gente cansa de replicar ou reproduzir entrevista aqui de gente que não fala nada, que não quer falar nada. A gente pode gostar ou não da Leila, mas ela se abre a falar, se abre a tocar em algumas feridas dela, até algumas feridas dela, ela abre para algumas questões e ela sabe que ela se colocou na situação de se apresentar o número cobre, então ela acaba sendo cobrada. Queria ver ela falando um pouco mais só sobre a situação de como vai ser a atuação no mercado. Teve uma pergunta ali no início, último ano de mandato, como ela poderia. Queria talvez só que ela se aprofundasse muito mais, mas acho que isso tudo é muito menos importante do que a ideia dela valorizar o que é a mulher no futebol hoje. Bubu, você colocou o Abel como uma renovação, mas vamos colocar nessa contratação, né? Vamos colocar. A gente estava falando até agora que a grande contratação da temporada, dessa janela e tal, foi o De La Cruz no Flamengo. A renovação de Abel Ferreira, vamos colocar, a contratação de Abel Ferreira, passa a ser a maior contratação. Será que eles vão apresentar o Abel com a camiseta? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Se fosse no Flamengo, com certeza, viu? É a maior contratação do futebol brasileiro para essa temporada. Tudo bem? Tudo bem. Não. Boa tarde, Birner. Sempre um prazer tê-lo ao meu lado. Acompanhando aqui atento a coletiva da Leila. Boa tarde ao Zé. Boa tarde ao Pedro. Boa tarde a Fã de Esporte. Não é porque, primeiro assim, eu sou um cara que eu acho que na maioria das vezes quem decide é jogador. Então eu procuro ficar com o jogador. Claro que tem alguns técnicos que são muito importantes, principalmente para alguns clubes, é o caso do Abel. Só que o Abel não é uma contratação. Ele já tinha contrato vigente. O contrato dele, se não tivesse feito a renovação até 2025, ele já ficaria até 2024. Então não é uma grande novidade assim. E eu vou dizer o seguinte... Mas andou perigando, né? Andou perigando e vai ficar pro Super Mundial. Mas é o seguinte, também ninguém tem a certeza de que ele vai ficar até 2025. Porque todo contrato, a gente sabe, tem cláusulas. A multa acabou. Então se chega no... Não tô falando que o Palmeiras... Acho que a Leila não demitiria o Abel. Se ele não ganhar nenhum título esse ano, chegar no fim do ano, pô, Abel, não dá. Perdeu todos os títulos, foi muito mal esse ano. Acho que não. Acho que o palmeirense teria muita paciência com o Abel se tivesse um ano horroroso. E o Palmeiras dificilmente vai ter um ano horroroso. Mas o Abel, as insatisfações dele, aliás, mais uma das tantas boas perguntas que foram feitas na coletiva. O calendário aqui continua bagunçado, e tem Copa América, e ele tem muito jogador internacional que vai pra seleção, não sei o quê. E a gente sabe que o Abel é pilhado, né? Ele não lida muito bem com derrota, ele não é um bom perdedor. Então o Abel, em algum momento, pode encher o saco, né? E aí chegar, o que tá no contrato aí? Paga uma multa e sai? Ou ele tem liberdade se ele for convidado para uma seleção portuguesa? Né? Aliás, o Mourinho, que é ídolo do Abel, acabou de perder o emprego, né? 9 anos sem título grande, hein, Bubu? Título grande, mas assim, ganhar um campeonato europeu, a Conferência com a Roma... E chegar na final depois da Liga. Levar o Tottenham, que não ganha título nenhum desde 2008, a uma final. Então, por exemplo, assim, mesmo... Se o Edinaldo voltasse a presenciar hoje, ele ia no Mourinho, Bubu? Eu acho que poderia ir, porque ele já estava sendo falado o nome dele. Ele, em coletivo, o Mourinho falou, olha, até agora não fui procurado. E o Mourinho já estava balançando na Roma há algum tempo, né? Mas tudo bem, o Mourinho é ídolo do Abel, o tema aqui é o Abel. Então, assim, nada garante... Palmeirense agora, claro, tá feliz, é uma boa notícia. A Leila chegou, ele teve o contrato renovado até 2025. Só que nada garante... O São Paulo anunciou o Carpini, apresentou o Carpini. Carpini tem contrato até o final de 2020. O Dorival tinha contrato. Então, tem contrato até 2024. Muita coisa acontece. O mundo do futebol, né, é cheio de possibilidades positivas e negativas. Então, tô falando, o Abel... Nos últimos anos tem demonstrado que o Abel está cumprindo o contrato, fica, joga ali, fala, alguém procurou, alguém chegou e tal, mas tá ficando. A tendência sempre é de permanência. Mas imagina, o Abel continuando com o sucesso que ele tem no Palmeiras. Ganha de novo a Libertadores, ganha de novo o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, tal, não sei o quê. Ele vai continuar chamando o holofotes lá fora e pode chegar uma proposta e tirá-lo e ele não ficar até 2025. E eu acho que é um chamariz legal o Mundial de 2025, se é que ele vai acontecer, o Super Mundial da FIFA, né, cheio de europeus. E é muito difícil o Palmeiras, mesmo com o Abel, vencer
Seria mais fácil ganhar a Libertadores de 24, jogar esse Mundial ainda nesses moldes Copa Intercontinental. Ali o Palmeiras teria um europeu para vencer, né? O Abel teve perto ali de... Não vou falar que ele teve perto de vencer o Chelsea. Não, mas quase foi para os pênaltis. Quase foi para os pênaltis, tal. É mais fácil tentar resolver esse fantasma palmeirense do Mundial antes desse Super Mundial da FIFA. Porque esse aí é quase impossível de ganhar. Mas eu sei, o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense vão ganhar muito dinheiro. Só a participação nesse Mundial vai dar uns 50 milhões de euros. Vai lá e perde todos os jogos. Passa vergonha lá. Vai sair com 50 milhões de euros. Faz a conta, aí você vai ver aí metade de um faturamento de um clube gigante do Brasil. Entendeu? Então, para mim, o Abel não é, digamos assim, a grande contratação, porque ele já estava lá, continua. É que nem, citando o São Paulo de novo, o Lucas Moura é a grande contratação do São Paulo. Não, já estava lá, né? Então, mas o fato E o Lucas Moura não tinha contrato. Então, esse você pode falar que é uma contratação, porque ainda fez Mas o Lucas Moura, a gente usa palavras diferentes. Mas assim, as notícias são incríveis. Renovação de Lucas Moura, baita notícia. Contratação de De La Cruz, baita notícia. Permanência do Abel, baita notícia. Então, são palavras diferentes, mas que no final das contas elas convergem para o mesmo lugar. Então, a permanência do Abel no Palmeiras, para mim, não é positiva só para o Palmeiras. Ela é positiva para o futebol brasileiro por uma série de razões. Primeiro porque ele é um cara inteligente, competente, ter qualquer profissional em qualquer área no nosso futebol que seja capaz, é o caso dele, é ótimo. Ele puxa o sarrafo. Se você tem um grande jogador... Se não existisse o Messi, talvez o Cristiano Ronaldo não chegasse no nível que ele chegou. Talvez vice-versa. O Nadal, o Federer, né? Djokovic, né? Se você vai levantando o nível, um vai puxando o outro. O Abel no Brasil, ele força, né, o Tite a ser melhor, o Dorival a ser melhor, o Carpini a ser melhor. O Carpini? O Carpini. Vai enfrentar ele daqui a pouco. Não, o Carpini que já pode forçar, né? Lá. Aí, ó. Pode forçar a ser melhor, né? Comecinho logo do ano. Já tem Carpini. Então, já tem. Então, assim... Ele ainda não forçou o Carpini a ser melhor. E é um desafio. É um desafio para todos os técnicos que estão no Brasil, brasileiros ou não, vencer o Abel no continente. Ele virou um cara, assim como o Palmeiras é o time a ser batido, o Abel é o técnico a ser batido. Né? Então, eu acho que é bom para o mercado, é bom para o futebol, para o desenvolvimento do nosso futebol. As coletivas dele, na maior parte das vezes, acrescentam, agregam. Ele é um cara, assim como a Leila tocou em alguns temas ali espinhosos e coisas que as pessoas normalmente não tocam, o Abel também tem coragem de falar até sobre o país, sobre futebol. Ele às vezes fala sobre coisas, sobre a sociedade e tal. Você acha que a permanência do Abel agrega para o todo? Mais para o Palmeiras, evidentemente, mas para o todo. Certamente. Mas assim, você falou uma coisa aí, eu acho que conhecendo bem o Zé concorda com você, que é com relação a quem resolve jogo são os atletas, são os jogadores, né? É o Lucas, né? É o De La Cruz, Zé Rafael. A gente falou. É o Zé Rafael, é o Rafael Veiga, falar de Palmeiras, é o Rony, é o Dudu, a volta do Dudu aí, se recuperando e tal, também vai ser fundamental. Mas eu não sei se no Brasil hoje tem um time onde a influência do treinador seja maior do que no Palmeiras, Birner. Bom, primeira coisa, boa tarde a você, Zé, Pedro, Bubu, as fãs do esporte, não há. É muito óbvio isso, né? Porque o Palmeiras tem um trabalho de longo prazo e quando fala sobre gestão, a Leila tem razão nesse aspecto. Porque quando você fala sobre qualidade de administração de clubes, não estou falando das SAFs, dos clubes, eu acho que nós temos 4 referências aqui, né? Que são o Palmeiras, o Flamengo na gestão financeira, né, do futebol, ela tem que ser questionada. Muito. E eu acho que o Tite vai resolver isso. O Fortaleza e o Atlético Paranaense. E são 4 clubes que a gestão... Clubes, estou tirando as SAFs, tá? Sim. Que funcionam muito bem. Os outros que não são SAF precisam correr atrás para melhorar as coisas se quiserem entrar nesse bloco. É engraçado que os 4 que você citou realmente não são SAFs. Não, tem algumas SAFs, eu não citei as SAFs porque são novas e tal. Entendi, de repente o Bahia entra. Mas realmente os 4 não são SAFs. Porque no primeiro momento quem vai buscar SAF é quem está com a corda no pescoço. Exatamente. Não deveria ser assim, mas essa não é a discussão. Resumindo, acho que o time do Palmeiras tem a personalidade do seu treinador. Porque eu sempre gosto de falar, e vou ser repetitivo, quando os jogadores chegam no clube, cada um tem a sua personalidade e em qualquer grupo de pessoas grande se forma uma personalidade coletiva quando ela precisa trabalhar
onde o grupo precisa trabalhar junto para enfrentar situações difíceis. O grupo do Palmeiras é um grupo que gosta muito dos desafios e lida muito bem com isso. Lida bem com adversidades. Eu acho que até lida até um pouco melhor. Lida bem com ambas as situações que eu vou falar, muito bem. Mas lida um pouco melhor dentro dessas situações boas, mais com a adversidade do que com o protagonismo. Né? Eu acho que o Palmeiras gosta, como seu treinador, de ter as ondas da maré contra. Muito mais de quando ela flui a favor. O melhor time de ser desafiado. Gosta muito. Gosta de ser protagonista, muito, sabe ser protagonista. É um protagonista muito forte, mas ele parece ter um pouco mais de... traquejo. Prazer, eu acho, até quando a maré tá contra. É como um corredor que gosta mais de correr nas subidas do que nas descidas, né? Ou no solo plano. E isso é muito claro no time do Palmeiras. E como o Palmeiras já mudou de jogadores, de escalações algumas vezes, desde quando o Abel está lá, apesar de ter um projeto de longo prazo, quem chega ali e consegue se adaptar a esse tipo de mentalidade, fica. Quem não consegue, sendo até bom jogador, Arthur, não fica. Não fica porque, acima de tudo, está o coletivo. E essa é a marca do técnico. Você olha as outras equipes, os outros grandes técnicos, não tem isso no futebol brasileiro. Pedro Caixinha, é cedo para falar. Sim. Belo trabalho, mas é cedo para falar. Tite, no Corinthians, tinha isso. No Flamengo, vamos ver se ele consegue implementar isso também com os grandes jogadores. Então, se o Dorival tivesse ficado no São Paulo, eu não sei se o São Paulo ia reproduzir essa temporada. Né? São Paulo ia ganhar algum campeonato. O São Paulo não entraria como favorito em nenhum dos campeonatos. Eu não sei se ia conseguir manter o nível. Então, estou pegando alguns treinadores aqui, dos mais elogiados ultimamente, para citar que, sim, a marca Abel Ferreira nessa equipe do Palmeiras é muito forte. A renovação é uma coisa que mostra como a gestão é competente. Eu pensei no Ferguson aqui, quando eu ia falar, porque eu não sei o que vai ser do Palmeiras o dia que o Abel sair. Eu não sei o que vai ser do City o dia que o Guardiola sair. Não estou comparando, estou falando por causa da marca do técnico nas equipes. Depois que o Ferguson saiu, o United não se achou nunca mais. Sim. Impressionante, pra vocês estão não se achou nunca ganhou 3 títulos com o Mourinho, hein? Vou defender meu Mourinho querido aqui. Mas não foi campeão inglês. Não foi campeão inglês, não foi campeão de Champions League, perdeu vaga pra Champions. Exatamente. Eu não tô... O United era... O cara ganhava tudo, esse aí ganhou 2 paulistas. Eu não tô falando de competência, capacidade de cada um desses técnicos que eu citei. Sim. Mas a marca do Ferguson no United, gigantesca, maior que a do Abel, inclusive. Sim. Né? A marca do City com o Guardiola, enorme. Aqui, por mais que ainda não tenha atingido, assim, dentro do que é possível... Proporcionalmente. É o Abel no Palmeiras. Então, eu acho que essa contratação, essa renovação, essa permanência tem que ser aplaudida. Extensão do contrato, na verdade, né? Já tinha o contrato. E se adianta especulações de mercado, esse tipo de coisa, porque evita... Mas a coisa tá... Eu acho que pro Abel sair do Palmeiras... Ou alguma coisa muito errada precisa acontecer no clube, ou ele precisa receber uma proposta muito boa de algum clube da Europa. Porque é o seguinte, Zé, o torcedor do Palmeiras, e a gente tem vários aqui, tem no meu ouvido todo dia. Aqui? Né? Então a gente consegue captar bem a sensação do torcedor. Né? O torcedor do Palmeiras é a sensação que a gente consegue captar melhor do que todo. E do Flamengo, porque o que tem de flamenguista também é impressionante. São Paulo, não tem pouco aqui. Diminuiu um pouquinho a carga, né? Mas ainda você acha que tem muito? Mas ainda faz barulho. Mas diminuiu bem a carga. Calma, tá tudo bem, calma. Você acha que tem muito? Tem muito. Tá tudo tem certo. muito. Aqui tem sem voz. E aí os caras estão assim. Tem muito em todo lugar, Bini. A empresa começa a trilha de lá. Lá em cima, no alto. Tem São Paulo na pauta hoje? Não tem. Não tem. Segue o jogo. Mas o Casares está dando uma hora de coletiva? Pode falar que o Abel né? Dá um lenço pra ele. Vão ser 5 Dá um anos. lenço. Ontem o Carpini falou uns 40 minutos. Dá um lenço aí pra ele, tá? Ficou mais de uma hora falando de São Paulo ontem. Que eu participei, esse assunto aqui. E vou dizer uma coisa, honestamente. Ainda bem que não tava no assunto. É melhor, né? É melhor, né? Ele me parou ontem no corredor e falou, preciso falar sobre Carpini. E falou? Não, você deu ouvidos? Não, no ar que ele quer. A gente dá os minutos pra ele depois. Bom. É mentira? Em algum momento a gente pode dar uma mentira? É mentira. Coisa pra falar. Não põe no stories da gente aqui, você falando sobre o Carpini. Vai bombar, vai repercutir, pode deixar.
O torcedor do Palmeiras, grava um vídeo, ele fica assim, ó. Tem um aqui no meu vídeo que ele fica assim, ó. O Capini é uma promessa. Bruno Rodrigues, isso aí, nunca vi jogar bola direito, não sei o que. Aníbal, sei lá. Caio Paulista. Pouco São Paulino. Pulo Moura, só aí não joga. É aqui no meu vídeo. Vai continuar esse elenco. Aí quando vem o Abel. Tá revoltado até agora, desculpa. Calma. Aí quando chega o Abel. Ai, o Abel. Então a sensação que dá, Zé, é o seguinte: por mais que as contratações não sejam empolgantes, né? O tempo provou que o Abel. Ele consegue extrair o máximo desses caras, consegue desenvolver polivalência nesses caras. Então, a permanência dele parece maior do que qualquer contratação. Parece, agora está resolvido. Não tem problema que veio o jogador, que não é primeira prateleira e tal. O Abel já mostrou que é capaz de trabalhar com esses caras. E o Dudu vai voltar, e está tudo certo e o Abel resolve a parada. A sensação é essa, entendeu? Que o pilar é esse cara. O que vai acontecer, quem vai trazer é secundário. Mas o pilar tem que ser o Abel. O Abel estando, o Palmeiras, até para aproveitar a taça aqui, o Abel estando, permanecendo, renovando, para o palmeirense é uma certeza de título, cara. Sim. É um negócio impressionante. Boa tarde a todos, né? Boa tarde às 2h. Boa noite, Zé. A todos estão nos assistindo. Gostou, né? Ele gosta, né? Que é isso? Ele gosta. Zé varia de azul cobalto. O Zé, tons de azul. Esse é o azul Roberto Carlos. 50 tons de azul. Esse é o azul Roberto Carlos. É o azul Manchester City. Também. Roberto Carlos é muito antes do Manchester City, né? Não, muito maior que o City. Muito antes. Eu acho que o torcedor palmeirense tem razão em pensar que o Abel pode fazer com que esses caras joguem mais futebol. É um time muito mais fácil de você fazer a inserção dos seus jogadores, pelo conhecimento daqueles que já estão em campo. Então, os caras já se conhecem, entram aqui. O cara vai demorar um pouquinho para se ajustar, mas vai ser muito mais fácil do que você colocar alguns jogadores que estão em um time em formação. O Palmeiras não é time em formação. O Palmeiras é um time montado com ajustes às peças, né, de acordo com os adversários. O Abel faz muito isso. Eu discordo só. O ano passado o Abel, acho que para mim teve um problema maior, teve mais problemas. Ele demorou para acertar o time, demorou para conseguir. Não, conseguiu reinventar, mas graças a que ele largou também perdendo Danilo e Scarpa, né? Exatamente. Os dois pilares do ano anterior. Eu sinceramente, eu acho que ele encontrou soluções. O Arthur, quando chegou, o Arthur solucionou o problema, porque foram pedidos dele. Ele pediu o Richard Hughes. Richard Hughes chegou. O Arthur chegou. Porque tinha pedido o Alan primeiro. O Alan, sim, mas lembra que o Marcel, verdade. O Alan do Atlético Mineiro. Isso. Ele pediu também. Mas aí... A Tuesta ele também pediu. Sim. Tá bem. Não, mas eu vou chegar. Mas faz parte desse tipo de situação. Você tem um período de adaptação. O Arthur chega e joga. O Arthur solucionou o problema do Palmeiras em determinados momentos. Ele puxa o Zé Rafael. Coloca o Zé Rafael, coincidência ou não, o Zé Rafael se torna um dos melhores jogadores do Palmeiras durante o ano. Pela posição, pelo que joga e pela regularidade dele. Muito fruto daquilo que o Abel fez. E ali na frente. O time do Palmeiras chegou até uma semifinal do campeonato da Libertadores e era o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Jogando dessa forma. É que com a derrota frente ao Boca Juniors, ele foi obrigado a se reinventar, porque esse sistema de jogo já não estava dando tanto resultado. Ele precisava de um sistema de jogo novo para poder subir na tabela também do Campeonato Brasileiro. E foi aí que encontrou o Hendrick, porque ele também teve dificuldades para colocar o Hendrick para jogar. Vocês lembram as duas partidas? Vocês são especialistas do São Paulo. As duas... Quem? Aqui. Bubu. Tá. Esse lado aqui. Não, os dois. Não tem nada de Bubu. Joga tudo, não. Joga nas costas dele, não. Bubu. Os dois. Porque outro dia você tá indo em 40, 50, 62, 63, 70. Então, assume. Como é que ele fala? Em 40, 50, 62, não, vocês perguntaram, eu 90, 93, 2000. Então, assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, viu? Igualzinho. Se quiser. Então... Bate majestoso. Já falei, tem pessoas que são criadas na Libertadores e outras criadas estadual. Estadual sei. Vem cá, o Abel não vai pro São Paulo, vai pro Palmeiras. Palmeiras, please, por obséquio. Até perdi o raciocínio. O Zé que levou. O Zé que falou do São Paulo. Contra o São Paulo, o Palmeiras teve dificuldades. O São Paulo colocou o Palmeiras em dificuldades. O Hendrick não conseguiu jogar nas duas partidas que fez contra o São Paulo contra a Copa do Brasil. Porque jogava de costas, tinha dificuldade, era para fazer pivô, ele não conseguia. A partir do momento contra o Boca, que ele
puxa o Endrick para o lado e o Endrick começa a jogar de frente e tem liberdade, porque sem a bola o Endrick não volta tanto para marcar. O Endrick fica parado ali e todo mundo fecha para deixar Endrick e Breno Lopes para puxar a velocidade. Né? Ele criou um novo Palmeiras e esse Palmeiras naturalmente ganhou o título. Por quê? Porque tem capacidade, o Abel tem muita capacidade de entender o momento e fazer as observações e as mudanças e tirar o melhor dos seus jogadores. Esse ano vai ser diferente? Também acho que não. Eu te perguntar disso. O que esperar desse ano com o Abel Ferreira? O que eu falei o ano passado, eu volto a falar esse ano aqui, porque é uma repetição. Flamengo e Palmeiras serão os times a serem batidos, os times a serem desafiados. Flamengo pelo melhor elenco agora com o Tite, que é um outro treinador, e eu espero que o Tite coloque o seguinte, porta de vestiário, Braz, Espíndola, o presidente, ali, aqui sou eu. Se ele fizer isso, ele vai conseguir montar um bom time e vai conseguir montar uma unidade, vamos dizer assim, aquele time que nós sabemos do Tite. Tirando proveito dos jogadores, mudando as peças. E o Palmeiras, pela solidez do time, pela capacidade do seu treinador, pelo entendimento dos seus jogadores, pela facilidade e intensidade que esses caras têm de encontrar soluções durante 90 minutos. Esses dois times serão os, sabe, os cada um com a sua característica. Na frente, depois você tem Atlético Mineiro, né, que está se reforçando também, para mim é um bom time, um time muito forte. Mais muito forte, você tem o Fluminense, mas esses dois times são os caras que são as referências. Hoje a gente vai falar. No momento de baixa do Palmeiras, que se questionava por reforços e tudo mais, houve uma suspeita, mas ele seguiu. Seguiu por quê, na opinião de vocês, hein? Eu acho o seguinte, o Abel, se saísse, eu estou falando para o plano de carreira dele, que eu imagino, né? Quem sou eu para falar o que ele deve fazer? Mas imagino que o plano de carreira dele seja ficar um bom tempo aqui no Brasil e depois assumir um clube do primeiro escalão no futebol europeu. Coisa que neste momento, para mim, ele não tem condição. Ele não tem condição neste momento. Ah, não tem proposta. Não, eu acho que não. Eu acho que ele não tem condição. Acho que ele não teria nível para dirigir um time. No primeiro escalão da Europa, não. Primeiro escalão pra gente, vamos lá, Real Madrid, Barcelona, as grandes potências. United. Disputa título nas... O Sevilha é grande escalão? Não acho. Não, então tá brigando para não cair. Não, eu sei, mas é o Sevilha. Não, são as grandes potências pode europeias. Cair como o Santos cai. Pega o... Não, mas o Sevilha não disputa o título na Espanha. Opa, ano passado acho que foi terceiro ou quarto. Só disputou para não cair, até a última rodada. Esse ano o Sevilha tá mal. Não, ano passado o São Paulo foi demitido que ganhou a Liga Europa, Napoleão, mas estava mal no campeonato. Tá quase então, no retrasado, chegou a ser terceiro. Muito terceiro, mas tipo a 100 pontos do Real Madrid. Não, tudo bem, gente, mas pera lá. O Sevilha não é um clube pequeno, né? Mas não é grande. Não, então, eu tô colocando... É um clube médio. Como médio ele poderia? Não, eu tô Inter de Milão. Mas aí sair do Palmeiras para assumir um clube que não tem grandes aspirações, mesmo na aldeia dele ali, qual é o sentido? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Vamos ser antipático, eu faço isso com facilidade, né? Vamos lá. Eu falei sobre jogadores, olha para treinador. Jorge Jesus veio aqui, em 5 meses parecia que tinha inventado a roda. Fez 300 pontos, 400 gols. A proposta que teve para ele voltar, qual foi? Benfica. Que é o time que ele já tinha treinado, o país dele. Não teve uma única proposta que não seja a terra dele e o mundo árabe. O Abel, há 3 anos, ganha tudo no Palmeiras. Não ficou no Palmeiras porque ele ama o Palmeiras, a Pompeia e a filha está na escola. Porque o Chelsea, a Inter de Milão, na Itália, Inter, Milan e Juventus, Barcelona, Atlético e Real Madrid, o Big Six, que é uma expressão que o Bernardo criou da Inglaterra. Eu nem falo isso. E Bayern e Borussia. Não ligaram, ninguém ligou para ele. Porque o futebol brasileiro, e não é só o futebol brasileiro, é o sul-americano. O Galhardo, que ele fez no River Plate, ligaram alguém para ele, e os argentinos são muito bem vistos lá fora, mas para você começar no médio, você tem que ganhar lá para você... Outra expressão que galgar parâmetros, você também criou. Eduardo eu não acho que a troca seria inteligente, tá? Como eu acho que não foi para o Cudê. O Cudê estava bem no Inter e optou por ir para o Celta. E foi muito mal no Celta. É um time que ele jogou como jogador, tinha história como jogador. Verdade. Acho que o proposta veio um pouco disso. Fora que eles olham mais para argentino que brasileiro, por uma questão histórica, pela língua. E ele era jogador ídolo do clube mas também não fez um grande trabalho lá e voltou, né? E aí? Eu acho que, para quem acompanha o Palmeiras, a intenção era renovar com o Abel até o final de 2027. E isso não foi possível.
Eu acho que ele aceitou ficar no Palmeiras porque ele se sente confortável, evidentemente. Embora ele possa discordar de algumas coisas, mas é natural em qualquer segmento de trabalho. E porque ele quer ser o treinador do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da FIFA. Eu acho que... É um belo projeto. É um belo projeto, evidentemente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele já demonstrou competência. Eu acho que para ele ser um treinador ou poder se desenvolver numa grande equipe europeia, eu acho que falta apenas a oportunidade. Eu acho que competência ele tem para isso. Para treinar um time do primeiro escalão na Europa, eu não acredito. A Roma acaba de demitir José Mourinho. Sim. A Roma não é primeiro escalão? Não, nem na Itália. O Abel não teria condições de ser técnico da Roma? Não é um bom emprego? Não, o palmeirense que me desculpe, a gente não está querendo arrumar emprego para o Abel, né? Para mim seria. Então, eu acho que ele tem totais condições. Vamos lá. Sim. Não, ele precisa de uma oportunidade. Essa oportunidade ainda não chegou. Ele é mais treinador que o Paulo Souza, que fez o bom trabalho na Fiorentina. Mas ele não tem proposta para treinar Roma. Não. Porque o futebol brasileiro não é visto. O Paulo Souza. Mas nós não estamos discutindo agora a questão comercial. Eu concordo com você. Eu acho que a Europa não olha para o que acontece na América do Sul. Ele pode ganhar 15 campeonatos. Independentemente do que ele faça por aqui. Que eu só acho que ele tem qualidade. Para o Palmeiras, né? Eu só acho que ele tem qualidade para pegar um time competitivo na Europa. Eu acho. Ele não está na primeira prateleira do futebol mundial. Entre os treinadores, ele não está. E acho que todo mundo concorda com isso. Mas eu acho que ele já demonstrou competência e acho que falta a ele a oportunidade de mostrar um pouquinho mais. Ele precisa começar um dia. Ele precisa ter essa oportunidade um dia. Eu acho que ele está mostrando. Ele não vai começar no primeiro escalão. Esse é meu ponto. O futebol brasileiro... Ser, sei lá, tetra da Libertadores não o levará automaticamente. Não. O que o Tite ganhou no Brasil, gente? O que o Tite ganhou no Brasil foi muito mal nas duas Copas. Mas o que ele ganhou no Brasil, Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual. Para mim não vale nada, mas ele foi bicampeão do ciclo, né? Ganhou 2 ciclos, eliminatória, ganhou Copa América. Qual foi a proposta que ele disse não? Não, a América do Sul, ela não é vista pelos A gente não existe para a Europa. Eu vou trabalhar com um rumor apenas para fazer o contraponto para você. Assim que o Edu assume o cargo, eu ia falar Edu Guedes, mas Edu Guedes é o da televisão. Gaspar. É o do Gaspar. Assume o cargo no Arsenal, a primeira coisa que se sai, né, lá na Inglaterra, a possibilidade do Tite ir para o Arsenal. Eles optam pelo Mikel Arteta, que chega e encaixa um trabalho excepcional. Demorou para encaixar, não foi logo aquele que chegou, não. Mas ele ganhou uma Copa da Inglaterra logo no primeiro ano. Ele conduz uma arrancada para o Arsenal. Eu desconheço que o Tite... O segundo é vice-campeão e agora também... Eu desconheço que nome falado, se falaram também, um monte de coisa que a gente fala aqui, repercute de coisas que não existiu na prática. Não me consta que o Arsenal ligou para o Tite e ele disse não. Ele aceitaria. Não, o que eu estou dizendo, eu acho que aceitaria sim. Então não teve a proposta. Não teve porque o Arteta assumiu e fez um belo trabalho. Alguma coisa então esvaziou a possibilidade. Mas você acha que se o Arteta não fizesse um grande trabalho, ia ligar para o Tite? Eu não acho que não. Eu acho que o Tite é um treinador de Copa do Mundo, gente. O Filipão foi campeão do mundo, isso conta muito, mas ele foi para o Chelsea. Eu acho que não. Eu estou vendo a série do Beckham. Vocês já viram a série do Beckham? Sim. É bem boa. Aí tem um momento que o Luxemburgo é lembrado no Real Madrid. O Luxemburgo fez o quê, entre aspas, para ir para o Real Madrid? Foi uma exceção. Que ano nós estamos falando? Foi uma exceção. Nós estamos falando de que ano, Napoleão? Foi uma exceção. Não tem não, desculpa. Não, é outro planeta, não dá para comparar. Eu acho que não dá para analisar nem mercado de jogador, nem de treinador, nem nível... Jogava Vasco e Real Madrid, dava jogo em 98. Hoje dá jogo? Provavelmente não. Não, nós estamos falando de outro mundo. Mas se bem que Palmeiras, do Abel e Chelsea deu o jogo. Eu acho que não, acho que... Jogou com linha de 7, não estava a bola no gol e perdeu o jogo. E não comemorou como o Flamengo. O Palmeiras não fez o ridículo de comemorar, perder de igual para igual. O Flamengo fez uma partida melhor contra o Liverpool, mas o Palmeiras esteve mais perto de conseguir o resultado que o... Eu acho que faltou um pouquinho mais de ambição. O jogo estava controlado de uma certa maneira. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que o Abel, ao contrário do que disse o Berna... Não, concordo com o Berna que ele não tem nível para primeiro nível. É que eu não consigo... Roma é primeiro nível? Para mim não é, nem na Itália. A Itália tem 3 times grandes. A Roma não é um dos 3. Ganhou dois italianos em 100 anos. Ele pode... Tem camisa, tem torcida, é um clube legal, não é um time pequeno, mas não é o Milan, o Inter. Eu acho que ele jamais seria convidado para dirigir de começo Inter, Milan e... Juventus. Real e Barcelona. Bayern...
hoje o Borussia é a segunda força da Alemanha. United, Paris. City. Agora, sim, eu acho que ele fez por merecer. Por exemplo, o Sampaoli foi pro Sevilha e foi pro Olympique de Marselha. Eu acho ele melhor que o Sampaoli. Eu acho que ele poderia... que não são times insignificantes. O Sevilha não é insignificante, o Betis não é insignificante. O Lyon, que está disputando para não cair, é um time que tem história. Um time pequeno da Inglaterra, nem sei se ele se preparou o inglês, essas coisas. Mas assim, para começar, o Palmeiras é topo na América do Sul. Ele não tem como chegar no topo lá. Ele tem que começar como o Galhardo. O Galhardo não recebeu nenhuma proposta para dirigir. Tá no futebol árabe. Eu acho que o caminho não recebeu dele, nenhuma proposta para dirigir. Eu acho que o caminho dele provavelmente será o seguinte. Ou em Portugal, talvez. Ele vai voltar para Portugal. Aí sim. Porque o nome dele é bastante comentado lá. A gente vê a todo momento, né? Então, o nome dele é comentado. Eu acho que a chance é voltar para lá, pegar um grande clube europeu, no caso, um grande clube português, perdão. Aí, se ele conseguir fazer um grande trabalho lá, aí eu acho que ele deslancha e vai para uma grande potência europeia. Agora, sair do futebol sul-americano para pegar uma grande potência europeia, por mais que ele faça, ele ganhou todos os campeonatos na América do Sul. Isso não vai acontecer. A Europa não olha para o que acontece aqui. Mas por que ela não dá a mínima? Assim, ó, claro, o palmeirense que está vendo, se ele não mudou de canal pé da cara, né? Vocês querem tirar o Abel do Palmeiras? Não é isso, acabou de renovar. Mas assim, quando ele ficou no ano passado, ele foi muito... Não ele talvez tenha sido o mais blindado. Mas o projeto do Palmeiras, algo que foi falado pela Leila na coletiva de hoje, este foi muito criticado. Não tem reforço, não vai ganhar nada, perdeu o primeiro jogo do Paulistão, e de repente ele consegue ganhar o Paulistão, consegue buscar uma desvantagem de 13 pontos diante do Botafogo e é campeão brasileiro. Então, se ele não vai, a questão da permanência dele, a gente vai ver um pouquinho da trajetória dele nesse período, que já é um dos mais longevos entre os grandes clubes brasileiros nos últimos tempos, é se ele consegue oferecer o que a mais do que isso aí que a gente vai mostrar, hein? Vamos dar uma olhadinha. Chegou para 2020 para ficar até 22, ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, de novo a Libertadores, Recopa, que era um título inédito ao Palmeiras, aí renova, ganha o Paulistão, ganha o Brasileiro, ganha a Supercopa, também era um título inédito, ganha de novo o Paulistão, ganha este Brasileiro, talvez aquele que, de todos esses títulos, fosse o mais improvável, porque campeonato de pontos corridos com aquela vantagem que o Botafogo tinha, realmente não é moleza. Olhando isso aí, sabendo que o Mundial é uma tarefa inglória para os nossos times, qual é o desafio dele agora? É o Mundial, que ele não ganhou, e a presidenta, quando assumiu o clube, falou que faltava ganhar o Mundial, né? Mas não vai ganhar, tô brincando. O desafio dele é manter o nível. Ganhar Libertadores todo ano. Eu acho, eu não tenho lugar de fala, todo mundo sabe que eu não sou palmeirense, mas eu considero ele o maior treinador da história do Palmeiras. Respeito quem acha o Felipão, quem acha o Luxemburgo, quem acha o Filpo Nunes, quem acha o Oswaldo Brandão. São esses que vão ser votados, depende da geração. Não é o melhor time que eu vi, o melhor time que eu vi foi do Luxemburgo. Algumas versões, 9-3 e 9-6. 9-6 foi só 6 meses, o time no papel era pior que 93, mas jogou mais bola. Era impressionante que o Palmeiras jogou em 6 meses. Durou 6 meses aquele time, depois perdeu para o Cruzeiro a Copa do Brasil, o Miller saiu, começou a destruir. Mas o que ele ganhou no Palmeiras? O Palmeiras vive hoje a melhor época da sua história. Eu estou falando de aspecto esportivo, financeiro, administrativo e uma paz política que o clube não enfrenta desde 1914. Teve outras fases muito vitoriosas, é auto-titulado campeão do século passado, tem 200 mil títulos, é um time gigante, mas esse período, o ano ruim do Palmeiras, o que é? É ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro? Deu tudo errado. E ganhou desde 16, acho que todo ano, né? Ou pulou 17? Acho que pulou 17. 17 quando ser campeão brasileiro e paulista. Na Copa do Brasil. Ganhou 18. Então, 18 para cá. 19 não ganhou também. De 20 para cá ganha todo ano, pula 19 e pula 17. Ganhou 16, ganhou 18, pula 17. Mas ganhou, tô falando assim, coisas. Importante. E eu não sou daqueles que acham que Paulistão não vale nada. Eu acho que vale. Aliás, um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras é o Paulistão de 93. Mas assim, agora, isso, o que eu acho, o que ele fez,
não faz ele um treinador cobiçado no mundo. E vale para jogadores. O que o Palmeiras ganhou esse tempo todo? Para onde foi o Dudu? O jogador que é cobiçado para um time lá é o Hendrick, que tem 16 anos, pelo que ele poderá vir a jogar, não pelo que ele já jogou. Então, a verdade é assim, nosso futebol é isso. Antigamente não, o craque do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, despertava Barcelona, Real Madrid, o Luxemburgo você lembrou. Hoje não, hoje ele pode ganhar o que ganhar aqui. Não é o Palmeiras, ele podia fazer a mesma coisa como Jesus fez no Flamengo por um tempo menor. Não é. Eles pegavam os atletas prontos, hoje eles querem moldar. A gente quando tem o campeão japonês, a gente dá atenção. O cara for tricampeão japonês, a gente fala assim, vamos trazer que esse cara é tricampeão. O Nelsinho Batista ficou 20 anos lá e ainda não voltou para a Europa, é isso. É a mesma coisa que a gente pegar, foi campeão na Arábia. Mas a tua menção ao Jesus, viu, Ivan e Bernardo, ela é interessante porque cada vez mais o comparativo é inevitável, já que os dois dirigiram os dois grandes clubes da atualidade, né, aqueles que ganham os maiores títulos e são portugueses. Só que Jesus passou, ganhou 5 títulos e teve 4 derrotas e foi embora. A lenda de Jorge Jesus, ela vai prosseguir até que ele volte, se um dia voltar. O Abel não, ele está diariamente colocando e está mais uma vez colocando a cara a tapa por aqui. Só para a gente estender um pouquinho esse debate, quando a gente fala quando o Berna fala que ele não tem condições de pegar uma grande equipe europeia ou uma equipe mediana, Berna? Não, uma equipe do primeiro escalão do futebol europeu, porque ele está no primeiro escalão do futebol sul-americano. Então, assim, na minha opinião, só valeria trocar o futebol sul-americano por uma equipe do primeiro escalão do futebol europeu. E acho que ele não tem condição para assumir. O que falta? Competência. Competência? Sim. E eu acho ele competente. A gente está falando de outro nível de futebol. Qual é uma competência que o Abel não tem, que vai lá, o Ten Hag tem? O Ten Hag levou o Ajax. Aí é a questão que passa pelo que o Vitor falou, né? De olhar para o futebol sul-americano também. O Ten Hag levou o Ajax a uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa, o Ajax dando show, né? E aí olhou-se para o Ten Hag e o Manchester United trouxe, está fazendo um trabalho ruim lá. Berna, mas você não acha que hoje o cenário dele é o futebol sul-americano? Sim. Você não acha que ele bateu no teto? Bateu e quer continuar. Não, vamos esquecer o Palmeiras. O que eu quero dizer com isso, olha, já ficou pequeno para ele. Eu acho que o futebol sul-americano é pequeno para ele hoje. Mas para onde ele iria? Eu não estou discutindo o Palmeiras, tá? O palmeirense que está nos assistindo neste momento está pé da vida, tá, certo? Nós estamos agora falando do Abel Ferreira, nós não estamos mais falando do Palmeiras. Eu acho que hoje, o que ele demonstrou até aqui, eu acho que ele passa a mensagem que o futebol sul-americano hoje já está ficando pequeno para ele, porque ele é imbatível. Então por que ele fica? Ninguém o obriga a ficar. Então, mas é essa a oferta ao Palmeiras. A questão é... Eu acho que ele tem muita qualidade. O Água Santa vence o Palmeiras no primeiro jogo. Cria-se uma tempestade. Um acidente. Foi um acidente, tanto que toma 4 no segundo jogo. Mas, sem ver a cor da bola. É isso. No Brasileirão, eliminado pelo Boca na Libertadores, questionamentos muitos pertinentes, hein? Por exemplo, por que não usava o Hendrick? Né, que tem tempo de validade aqui no Palmeiras. Havia pressão também, só era menor do que em cima da diretoria por ele ser quem ele é, tão vitorioso. A questão era, Leila, contrata a gente. Ele estava pressionado, cara. Nós estamos discutindo o Abel bicampeão brasileiro. O Abel para o Brasil é fantástico. O Abel para o futebol brasileiro é fantástico. Quem sou eu para olhar para o trabalho que ele faz aqui e falar, não, eu faço ressalvas ao comportamento, mas o que o Abel faz no campo ali é espetacular. Claro que é. Lógico que é. Mas isso não o credencia nesse momento, na minha opinião, a dirigir um clube do primeiro escalão do futebol europeu. Mas eu acho que a gente só vai ter essa ideia se um dia ele aceitar esse desafio. Não é se ele aceitar, Ivan, não é se ele aceitar, se ele for procurado. Exato. É que nós se esse desafio for proposto. Mas a análise de vocês parte do princípio de que não tocou o telefone dele. Não tocou. Parte porque não tocou. Será? Certeza absoluta. Não, tocou, será que revelar na mesma hora? Não ligou? Mas não, o Brighton. Pra quê? Não foi o Brighton? Não, o Brighton não. O Brighton tá com o De Zerbi.
O Brighton seduziria Abel Se não foi o Brighton, qual foi o clube de menor expressão da Inglaterra que perdeu o treinador para o Chelsea, se eu não me engano, e aí falaram que poderia ser o Abel? O Graham Potter foi para o Chelsea e aí trouxe o Roberto então De Zerbi. Não, mas não tem... Foi falar que nem falar do Tite no Arsenal. Nem a gente fala que o Corinthians vai trazer o Drogba. Nunca. Gente, a questão para mim é muito clara. Pode ser o Abel, pode ser o Jorge Jesus, pode ser o Fernando Diniz, pode ser o Dorival Júnior, qualquer treinador que trabalhe no futebol sul-americano, como foi o Galhardo, por exemplo, fora do Brasil. Qualquer treinador que trabalhe no futebol sul-americano e tenha sucesso, nenhum treinador vai ser observado de uma maneira diferente pelas grandes potências europeias, independentemente da qualidade desse cara. Nós estamos discutindo aqui o Abel Ferreira, se ele tem condições, eu acho que tem, eu acho que ele demonstra muita qualidade, mas a Europa não olha para isso. A Europa não olha para isso. E eu acho que deveria. A mesma coisa, os três estão sim, eu acho que deveria. Não, existe uma discordância que é a seguinte, primeiro eu acho que o Palmeirense está feliz da vida. Mas também concordo. Muito. E já a gente vai ouvir o Abel falando... Você quer discordar, mas até agora eu estou concordando. Não, é que o Bernardo, por exemplo, falou que não acha que o Abel teria condições de assumir um grande clube, né? Eu acho que sim, cara. Eu posso me contradizer, por exemplo, quando a gente vê... Eu acho que o caso do Ten Hag nem é o mais evidente. Pega o técnico do Tottenham, o Andy Postecoglou. Ele foi bem aonde? Foi bem na Escócia. O Gerrard, que foi para o Aston Villa, aí a gente está falando de um time que tem um bom investimento, mas é um time de menor expressão em relação aos gigantes do futebol inglês, foi pegar o Gerrard na Escócia. Então, assim, é uma contradição. É uma contradição. Está ali perto. Mas pegar o Gerrard na Escócia é o equivalente a buscar o Vojvoda porque foi bem no defensa, no União La Calera. É isso, né? O Vojvoda foi do La Calera, não foi? União La Calera, mas ele vai do La Calera para o Fortaleza. Então. É isso, então, depois de tanta falácia, Abel Ferreira segue no verde e é o que a gente já falou aqui, né? A gente já antecipou todas essas situações aqui, né? Que o Abel não ia sair, muita gente oriçada aí que o Abel ia sair. Não, aqui, para quem estava acompanhando aqui, viu que o Abel não ia sair coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Postei esse vídeo aí. Se ele viralizou ou não, ainda é problema meu. Postar, eu postei. Vou fazer o quê? As pessoas preferem ouvir mentiras do que a verdade, o que eu vou fazer? E depois tem gente que ainda vem com comentáriozinhos aqui que eu vou te contar, hein? Então, de brincadeira, hein? Olha só os vídeos aqui recomendados para você. Pode clicar e continuar aqui com a gente. Obrigado. Avante palestra.